ter a oportunidade de conversar com quem tem propriedade para falar sobre um assunto que né? Primeira vez que a gente está nesse assunto aqui, para a gente é diferente, né? Mas antes da gente entrar na pauta, Rubem, eu queria que o nosso público conhecesse um pouquinho de você. Quem é você? Qual a sua formação? Você trabalha aqui em João Molevade? Né? Fala um tiquinho de você aqui para nós. Quem é o Rubem? Bem, meu nome é Rubem Machado, né? Eu não gosto de falar que eu sou empresário, eu acho que eu sou mais engenheiro do que empresário. Mas eu sou natural de Molevade, eu sou formado em engenharia elétrica, tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho e tenho mestrado, comecei a fazer doutorado em engenharia elétrica. Eu tive que parar o meu doutorado e aí atualmente eu estou fazendo engenharia civil na UENG. Olha só! Você está abarcando mais um pedaço da engenharia aí. Na verdade, abarcando mais base de conhecimento, né? Conhecendo mais coisas. E né? elas se conversam, Rubem, tipo assim, a engenharia elétrica com a engenharia civil, ali você está trazendo mais capacitação técnica, capacidade técnica também, propriedade para você trabalhar? Seria mais ou menos nessa linha? Também, porque o meu interesse sempre foi na área de automação, inteligência computacional, e eu tenho alguns projetos, algumas ideias que envolvem engenharia. Olha que bacana! E aí, por isso eu precisava melhorar minha base de conhecimento. Mas de qualquer forma, toda e qualquer engenharia, embora a gente trate elas separadas, elas todas se conversam. Inclusive, o ciclo básico dos cursos é muito parecido. Todo mundo faz um pedacinho em comum, né? Porque, para mim, o que distingue um engenheiro de um técnico é cálculo e física. Então, se eu não tenho cálculo, se eu não tenho física, eu não tenho engenheiro. Então, todo engenheiro passa por cálculo e passa por física. É essencial isso. É uma parte forte da formação, isso, né? E por falar em formação, Rubem, é verdade que você também é professor? Eu sou professor na Docton. Aqui em João Molevade? Já lecionei na UFOP, né? Aí desde 2008. Trabalho aí nessa área também. Olha só que bacana, porque é mais um contato sempre com informação atualizada, né, para sua área profissional também. Isso é bacana também de encontro, né? Na verdade, é o seguinte, eu formei em 90, fiquei 18 anos só trabalhando em empresa. A gente perde o contato com pesquisa, perde contato com muitas coisas. Verdade. O fato de eu dar aula me permite me manter sempre me reciclando. Verdade. Porque a partir do momento que a gente parte do princípio que quer transferir algum conhecimento para alguém, a gente tem que procurar se aprimorar, né? Então, e trazer também mais atualizado possível o que está se praticando no mercado, né? Isso. A engenharia, principalmente, é uma evolução grande, contínua, e a gente precisa se manter dentro aí, embora a base, o cálculo e a física eu estudei lá na década de 80, entre 80 e 90, os livros continuam sendo usados até hoje. Porque a base, ela não muda, ela é imutável. A tecnologia, a forma como eu aplico essa base, é que ela vai modificando. Né? Então, é por isso que eu gosto de falar que para o engenheiro o importante é a base, ela não muda. A partir do momento que eu tenho uma nova tecnologia, eu uso o meu conhecimento da base para aplicar aquilo. Então, eu consigo me manter evoluindo com a evolução tecnológica, com as demandas que vêm se apresentando aí ao longo do tempo. Eu gostei na hora que você falou que você passou um tempo e depois foi para o mercado acadêmico, mercado profissional, empresarial e outro acadêmico agora, simultaneamente. Isso também é legal, Rubem, porque você sentiu o mercado empresarial e traz agora hoje para os seus alunos essa vivência de o como é importante a pesquisa, o quanto é importante
o aprendizado, incorporar as tecnologias aos processos, incorporar tecnologias práticas. Então, acho que nesse período aí, você vivenciou muita coisa, né? Assim, eu não gosto de falar, eu não acho que eu tenho um perfil empresário. Né? Mas, assim, o que eu gosto é porque quando você está no mercado, problemas se apresentam, Sim. os desafios aparecem. E aí isso, para mim, é interessante, que mexe com o meu outro lado, né? De pesquisa, tentar resolver problemas. E aí a gente vai tentando ir se atualizando para tentar formas diferentes de resolver problemas que às vezes são antigos. Verdade, trazer novas soluções, Isso. né? E o nosso interesse aqui na inteligência artificial, vamos começar bem básico mesmo. O que seria essa tal de inteligência emocional para os nossos ouvintes começar a entender artificial. Artificial. Emocional é outra pessoa. É a saúde mental, desculpa, é a saúde mental. Mas quanto é importante entender o que é a inteligência artificial para a gente começar a trazer, né, a fala aqui. Como que poderia traduzir isso para o nosso ouvinte? Eu acho que a forma mais simples de eu dizer inteligência artificial é uma forma que a gente tenta explorar para conseguir fazer que a máquina, né, na definição mais ampla possível, consigam reproduzir algo do comportamento humano. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de usar uma série de ferramentas. Não é uma área de formação única, ela é muito ampla, mas que a gente está tentando usar conhecimentos, ferramentas, algoritmos, é uma palavra muito usada, para a gente tentar fazer que processos, máquinas, né, consigam se comportar como se simulando um ser humano. Né? Eu acho que a palavra mais correta é simular o comportamento humano. A gente ainda não consegue replicar, né, da forma mais ampla possível o comportamento humano, mas é simular. Né? Lá no começo, né, o Alan Turing, que é até uma das questões que ele é considerado, se a gente fizer uma pesquisa rápida na web, é considerado o pai da inteligência artificial, embora esse termo esteja mais, porque ele foi a primeira pessoa que falou que existe a possibilidade da gente conseguir replicar e viabilizar isso. Né? E aí ele criou até um método para tentar distinguir se eu estou conversando com uma máquina ou com um ser humano. Isso lá em 1936, aproximadamente. Né? Começou a se falar. Em que já se tinha uma ideia que a evolução tecnológica que a gente estava indo ia permitir que a gente substituísse o ser humano em algumas atividades, em algumas ações que são interessantes muitas vezes. E nessa linha, então, quais seriam os pilares da construção fundamental? O cerne, Isso. o miolo é a matemática. Sem matemática, eu não tenho... eu não teria nenhum sistema digital, eu não teria nenhum software operando no mundo. Um computador, um celular, tudo é uma máquina construída para realizar cálculos matemáticos. Quando a gente tira uma foto no celular, a conversão da imagem do mundo real em dado armazenado no celular é uma equação matemática, uma série de cálculos matemáticos. Essa é a equação que converge numa imagem. Na verdade, a imagem é convertida em números, esses números são processados numa equação e armazenados como números, ok? A gente fala que um computador é 0 e 1, ok? O computador é 0 e 1 porque ele é uma máquina baseada em chaves, basicamente, que é ligado e desligado. Sim. E aí, lá no início,
como eu, para representar coisas, eu preciso realizar cálculos matemáticos, é a forma mais eficiente que a gente tem, a gente precisava converter informação em números. E aí, como a estrutura básica de qualquer sistema digital é uma chave, que é liga-desliga, tem 2 estados, definiu-se que o número 0 é chave desligada e número 1, chave ligada. Uhum. Eu tenho os números. Ops. Então, num computador, em qualquer processo, a gente está fazendo essas conversões. Embora, né, não sei se vocês já ouviram, hoje já tem uma pesquisa na área da computação quântica, em que a gente está tentando viabilizar formas, né, de estruturar os computadores que eles deixam de apresentar só esses 2 estados. E aí, para viabilizar outras formas, principalmente para realizar cálculos massivos, quantidades muito grandes de cálculo, que ainda são um desafio em termos de custo hoje em dia. Ô, Rubem, o que é computação quântica? Ela é baseada em alguns conceitos da física quântica. Né? Por exemplo, quando a gente fala... a gente normalmente procura em computação criar soluções baseadas na nossa experiência enquanto humanos. Ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de algoritmo de inteligência artificial, a gente está falando, um algoritmo é como uma receita de bolo. É como que eu vou processar determinada informação para daqueles dados, eu extrair coisas úteis. Ok? Muitos desses algoritmos, eles se baseiam na natureza, na reprodução humana, no comportamento de formiga, de pássaros, em têmpora de materiais. Então, muitos desses algoritmos tentam replicar algo do mundo real, algo que na natureza dá certo, a gente está aqui, né? Para tentar resolver problemas. Então, a gente tenta replicar o mundo real para, na máquina, conseguir replicar os resultados, ou obter resultados parecidos. A computação quântica, ela busca exatamente isso, pegar os conceitos da física quântica e converter eles em possibilidades tecnológicas para a gente viabilizar outros tipos de computadores em que a gente tem melhoria de eficiência energética, menor consumo, maior velocidade de processamento, que são gargalos importantes para nós até hoje. Do volume também, do volume de dados, da necessidade de eu processar dados cada vez mais rápido. E complexos. Assim, a física quântica, né, ela nasceu lá no início do século XX e ela sempre foi um desafio. Porque, ao contrário da física clássica, em que a gente às vezes consegue observar as coisas, né, na física quântica a gente só tem indício que as coisas estão acontecendo, porque a gente não enxerga essas coisas. Então a gente realiza experimentos, coleta dados e tem que processar esses dados. E essa quantidade de dados ela é extremamente volumosa. Então a gente precisa de ferramenta para tratar isso. Em muitas áreas de pesquisa, o que a gente tem é isso, é muito dado. É tanto dado que nós, seres humanos, a gente perde a capacidade de tratar com eles. A gente não consegue, numa vida, tratar observações que, por exemplo, o telescópio Hubble ou o Kepler, eles estão pegando lá. Eu preciso processar isso. Quando a gente vai fazer um exame de ressonância magnética, aquela imagem ali, ela é uma reprodução dos sinais que foram emitidos ali durante o exame. Né? O equipamento ele não gera imagem direto, ele gera sinais eletromagnéticos que são recebidos no equipamento, tem um algoritmo que pega esses dados e gera a imagem. Né? Então, o maior segredo da ressonância não é eu obter o sinal, é eu processar aquele sinal dentro lá do padrão. Aí é que entra, por exemplo,
uma aplicação de IA, fora o celular, fora o computador, fora tudo que a gente tem. Verdade. Olha, não, só com 5, 10 minutos de papo aqui com o Rubem, eu já vou filosofar. Eu só sei que nada sei. Depois de tudo que você falou, eu estou aprendendo tudo hoje, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou do algoritmo, né? O algoritmo é o homem que cria, ou o homem cria uma base e a inteligência vai fazendo? Como é que é? Olha bem, eu tenho... para a gente falar em inteligência computacional, para falar em máquinas fazendo coisas, máquina só entende número, ok? Então a gente precisa de dado. Então qualquer tipo de dado, imagem, som, dados coletados... Tudo tem que ser processado em número. Vira número. Porque computador só entende número. A gente tem padrões para converter informações em número. Aí o que a gente precisa? Eu preciso como processar esses dados para tirar informação, gerar conhecimento. E aí é que entram os algoritmos. Como eu disse, o algoritmo é uma receita de bolo. Né? Igual, se a gente quiser fazer um bolo, a gente vai lá pede para a mãe da gente, ela passa a receita e eu vou seguindo os passos. Sim. Ok? Então o algoritmo é alguém que usa ou um conhecimento prévio, alguém que já fez algum outro algoritmo, e aí ele busca essa informação e aprimora, ou ele pega alguma observação e com base nisso eu gero uma receita de bolo para processar dados. Né? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de rede neural. Né? Uma rede neural. Isso aí eu já ouvi. Uma rede neural é uma equação matemática e que simula o neurônio humano. Então, na verdade, a pessoa que procurou criar uma rede neural, ele viu como que um neurônio biológico ele trabalha. E aí ele criou uma estrutura matemática, né, uma estrutura que em última instância é uma equação matemática que simula lá o neurônio humano. Né? E aí usa isso para fazer uma série de ferramentas que permitem reconhecimento de padrões, permitem aprendizado de máquina, que é o que a gente fala, IA é a consequência desses aprendizados de máquina, né? De como eu processo os dados para tirar dali informações. Né? Como esses dados são muitos, a gente não consegue tirar informação disso. Então, assim, é correto falar que essa inteligência artificial, ela fica limitada, baseada nesse algoritmo, ou ela pode ir recriando ele automaticamente? Hoje a gente tem algoritmos que vão sendo... É importante dizer o seguinte, toda vez que a gente fala de algoritmo, salvo algumas exceções que são algoritmos desenvolvidos dentro de empresas, mas a base de conhecimento que a gente tem, ela é pública, ela é disponibilizada em publicações científicas no mundo inteiro. Sim. Então, se eu precisar, se você pesquisar na web, algoritmo para aprendizado de máquina, vai aparecer uma quantidade absurda de artigos científicos com ideias de pessoas, às vezes para casos específicos, às vezes para casos mais gerais, para resolver problemas. Resolver problemas é o quê? Pegar dados de alguma observação e dali tirar alguma coisa. Um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos. Lá no início, numa época que o termo data mining, mineração de dados, estava surgindo, estava bombando, né? Um dos exemplos que foi citado no artigo é bem fácil da gente entender como que isso funciona. Né? Um supermercado. Todos nós vamos lá no supermercado, fazemos nossas compras. E fica tudo registrado lá na hora de emitir lá os cupons, né? Os cupons. Né? Aí o que acontece? Eles usaram um algoritmo desse para pegar esses dados. Okay? Ou seja, as compras de todos os clientes. Ele pega aquilo e aí ele conseguiu tirar uma série de informações. Uma das informações
é que era muito frequente, né, pessoas que compravam fralda, compravam cerveja. Né? Era uma observação que, dada a quantidade de dados, a gente não consegue enxergar. Se eu entregar para vocês, né, todos os cupons de compras de um supermercado no dia de hoje, sábado, você vai olhar aquilo e... Parece fato isolado. Aquilo lá não vai significar nada. Esses algoritmos pegam e começam a procurar o que tem de semelhança, o que tem de diferença, depende do que eu estou querendo buscar. Ele identificou isso. E isso é uma ferramenta que às vezes a gente entra num supermercado e não vê. O supermercado, muita gente que compra fralda provavelmente está com criança pequena. Não dá para ir para o boteco, não dá para sair e acaba levando a cervejinha para beber em casa. Aí o que eles começam a fazer? A organizar as prateleiras. Usa isso. Já que esse cara vai vir aqui para isso, eu coloco as fraldas lá no fundo e no caminho dele eu ponho bebida, petisco. E uso isso para melhorar a forma de atender os clientes. Também é isso, né? É tipo, assim, vê se eu entendi bem. Pode ser também tipo o que acontece na nossa timeline, sei lá, do YouTube. Isso. A gente está vendo, aí ele entende o que a gente está acostumado a ver, ele vai jogando pra gente. É isso, mais ou menos isso? É exatamente isso. Tá? Ou seja, ele vai criando o seu perfil de uso. Né? Quanto mais você usa, mais ele vai entendendo os seus gostos. Né? Mas isso é cálculo que vai sendo feito. Ele está criando ali uma equação matemática configurada para você. Entendi. E aí, quando você entra lá, ele sabe onde buscar e te apresentar conteúdos, produtos que podem te interessar com base no seu histórico. Entendi, entendi. Mas assim, entendi. Isso eu consegui entender. Mas ele não desenvolve o algoritmo, como é que chama? Inteligência artificial, ela não desenvolve um outro viés daquele básico programado, não? Não, esse é o lado importante. Obviamente, algumas vezes a gente customiza, prepara um algoritmo para um caso específico. Mas, por natureza, esses algoritmos, eu posso pegar ele e usar lá no supermercado, eu posso usar num problema na medicina, na engenharia, o mesmo algoritmo. Ok? Então, ele é único, é uma receita de bolo. De novo, para ficar bem claro, o computador entende número. Tudo é convertido para número. O algoritmo recebe número. Entendi. Então, ele não precisa saber a origem daqueles números. Ele só sabe que ele tem que processar segundo a sua receitinha de bolo. Aí, a interpretação é quem está usando o algoritmo que vai e cria a apresentação com base nos resultados. Entendi. Então, por exemplo, se eu estou usando o algoritmo para otimizar a especificação, né, numa instalação elétrica, um caso específico meu, eu jogo os dados do meu problema lá, ele vai processar como número sem saber o que ele está tratando, vai me entregar os resultados e o programa que eu fiz, ele vai pegar os resultados e converter numa linguagem que eu entenda. Aí eu consigo conversar e entender o que ele me apresentou. Entendi, ficou bem clara a tua explicação agora. Agora consegui entender e creio que todo mundo que está ouvindo a gente conseguiu entender também. Eu não tinha essa visão, não tinha. A gente fala em computador, a gente, tá tudo tão rápido, imagem, não sei o que e tal. Não, mas o computador, a base dele é que nem você falou, são dados matemáticos. Interessante, né? Vou falar em base. Quais são os tipos de inteligência artificial? Quais as mais usadas? Vamos lá. Inteligência artificial é o resultado da conjunção de várias ferramentas. Ok? Eu tenho matemática, eu preciso do hardware, eu preciso de dados, sem dados eu não tenho como fazer nada. Então eu tenho que ter o problema para testar, para buscar. Por isso que a gente, em universidades, em pós-graduação, hoje em dia, sempre, independente da área, tem lá uma área para como usar dados para obter melhorias na execução. Mas, basicamente,
quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de aprendizado de máquina, que é uma área bem específica da inteligência computacional. Sim. Mas eu preciso de várias coisas para fazer isso funcionar. Mas, basicamente, se eu precisar classificar, separar as formas diferentes desses algoritmos trabalharem, eu posso resumir em duas. Tá? A primeira, e as duas têm a ver com a gente, com o nosso aprendizado. A primeira é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Ok? E é como a gente aprende na escola. O professor dá um exercício, a gente resolve e ele fala se a minha solução está certa ou está errada. No algoritmo aprendizado, eu dou os dados e dou a resposta. Sim. Ok? Aí o algoritmo ele aprende a associar os dados à resposta. E aí, depois que ele aprendeu, o aprender é configurar uma equação matemática. Sim. Toda vez que eu chegar para ele e entregar um conjunto de dados, ele joga esses dados na equação matemática e, com base no resultado, ele me dá a resposta. Se é isso ou se é aquilo. Ok? Então, por exemplo, se eu quero desenvolver um algoritmo para ele identificar pessoas de cabelo comprido. Sim. Aí eu pego e dou várias fotos de pessoas com cabelo comprido. Certo. E aí, junto das fotos, eu entrego a foto e falo, essa é uma foto de uma pessoa com cabelo comprido. Entrego a outra, essa é uma foto de pessoa com cabelo comprido. E entrego também fotos de pessoas com cabelo curto. E digo para ele, isso é uma foto de cabelo curto. É assim que faz? Isso. Aí eu entrego isso para ele. Sim. Aí ele usa isso para configurar uma equação matemática. Ok? Aí depois, quando eu entrego uma foto, ele pega aquela imagem, converte ela em números, tem várias formas de fazer, joga na equação. O resultado, por exemplo, pode ser o caso, se o resultado da equação for um número positivo, é cabelo comprido aquela foto. Se o resultado da equação me der um número negativo, é cabelo curto. É assim que funciona. Ok? Ou seja, quanto mais fotos eu entregar, melhor ele vai conseguir fazer as identificações. Quanto mais diversas fotos, entregar de japonês, de árabe, africano, né? Quanto mais diferentes forem as fotos, melhor para ele identificar, porque ele vai aprendendo a tipo separar. O tamanho da amostra para ele vai ser maior, né? Isso. Aí existem vários trabalhos que dizem como que a gente pega essas entradas e separa elas para melhorar o aprendizado. Tá? Em tese, eu entregar muita coisa, às vezes é pior do que eu entregar pouca. Tá? Então existe um balanceamento, e existe toda uma base matemática em cima para definir isso. Ok? E no caso de máquina computacional, todas são partes de aprendizado? Desde que ela execute o algoritmo. Ok? Aí tem a outra forma de aprendizado, né, que é o que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Eu só entrego os dados, igual no caso do supermercado. Aí o que ele faz é separar os dados por similaridade. É como às vezes aconteceria se eu viesse aqui na mesa e colocasse várias bolinhas, né, bolinhas amarelas, azuis, verdes, e pedisse você para separar elas. Você ia usar os seus sensores, os olhos, identificar as cores e separar elas. Tá? Esse algoritmo faz a mesma coisa. Ele procura similaridades. Ok? E aí ele faz o que tecnicamente a gente chama de clusterização, que é separar os dados por similaridade. Isso às vezes é importante porque nós mesmos, muitas vezes por comportamento, a gente não sabe a resposta. Mas a gente aprendeu que essa é uma situação em que eu devo fazer isso. Sim. Tá? Por exemplo, eu aprendi que para fazer um mexidão eu tinha que fazer a comida desse jeito. Isso. E aí o outro nunca fez, ele vai me ver fazendo, ele, não, deu certo ali, eu vou fazer desse jeito.
Tipo, isso seria assim. Se você está Algo usando, similar. se você tá usando o resultado do mexidão, aí seria supervisionado. Se você usa por similaridade, por exemplo, vamos usar o exemplo da cozinha. Preparei o meu jantar hoje para minha família. Todo mundo comeu com a boca, né, seca, com os olhinhos brilhando. O que vai acontecer no próximo dia? A tendência é você repetir aquele padrão. Sim. Agora, se você entregou a comida e aí todo mundo mastigando, embolando a comida na boca, não agradou muito bem. É isso que o algoritmo faz. Eles pegam a similaridade dos dados. No seu caso, é o comportamento da sua família. Entendi. Deixa eu só vou dar um recado aqui para o nosso pessoal. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente até começou a conversar sobre isso, só que o programa estava voltando no ar. Eu ouvi num podcast outro dia sobre o chat GPT, que tem uma inteligência artificial, E aí o pessoal estava falando lá que, assim, o que aparece lá, eu nunca observei isso, que eu uso o chat GPT direto, todo mundo usa hoje, né? E fala que o algoritmo já aprendeu tudo que tem na internet até 2021. E quando você pesquisa alguma coisa, as informações que vêm até 2021. E quando você pede alguma coisa em 2022, 2023, até os 4 ainda tá em cima. Ele aparece lá que ele ainda está pesquisando, ainda está aprendendo. Aí você pensa aí que eu vou fazer um anúncio aqui, se quiser tomar uma água aí, para você responder. Queria falar para você que o podcast do Caramba, ele tem o oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, da Med Center, do Vai Mob, da OABJM, aqui de João Monlevade, do Colégio Kennedy, da Patrícia Linhares, podóloga, engasguei aqui, da Pro Saúde João Monlevade, da Taqui Comunicação, do Âncora Creative Studio, da Casa de Bolos e da Barbearia Garbo. Então, voltamos aqui. Você pode mandar mensagem, hein? Muita gente mandando mensagem. Um pouquinho mais daqui, uns 10 minutos, enquanto a gente vai fazendo podcast aqui, eu vou fazer o sorteio do brinde. Lembrando que o brinde é o bolo gostoso da Casa de Bolo, é um corte de cabelo na Barbearia Garbo. Se eu não tivesse ido ontem lá, eu queria concorrer esse prêmio também. E a gente tem o produto da Pro Saúde. Pro Saúde Promalato, que vai te ajudar a fortalecer sua musculatura. Isso aí, que você acorre, tem 10 minutos, hein? 3851 tá doido? Fala aí o telefone, eu esqueci o telefone. 3251-6244. Eu tô com a tecnologia na minha cabeça aqui, tô embaralhando minha cabeça toda. Fala de novo o telefone aí, 31-3851-6244, é o zap da alternativa. Isso aí, manda com o seu nome e a cidade que você nos ouve. Vamos lá, me esclarece isso aí, isso é verdade que eu ouvi? Eu não sei, olha bem, é uma empresa, ela é fechada. Tudo que é dado passível de ser acessado na web, a gente consegue acessar. Okay? A gente sabe que na rede mundial a gente tem partes que são públicas, acessáveis por qualquer um, e partes que são privadas, que dependem de credenciamento para acesso. Okay? Então, se a gente esse algoritmo, basicamente, o que ele faz? Ele vai pegando toda a informação publicada nos diversos bancos de dados que a gente chama de web e vai identificando padrões, e vai criando clusters. Por exemplo, só para você entender, quando você usa uma ferramenta de pesquisa do Google, por que ele responde tão rápido? Porque ele não faz aquela pesquisa naquela hora. Ele vai pegando os dados, é o que o chat GPT vai fazendo, e vai clusterizando eles, separando eles previamente. Ele já tem aquele dado. Isso. Então, na hora que você pesquisa, eu já tenho um cluster com aquele tipo. E ele te entrega isso instantaneamente. Ok? Que bacana. O grande segredo, tanto lá
na ferramenta de busca quanto no ChatGPT, é que o algoritmo ele consegue trabalhar com uma base massiva de dados de forma mais eficiente. Tá? Por isso que eles conseguem reproduzir isso de forma que para nós é rápida e satisfatória. Né? Então, basicamente, o que ele vai fazendo é uma pré-seleção, uma clusterização das informações de forma independente da ferramenta. Na hora que você busca, ele já tem lá um conjunto de referências. E aí esse algoritmo busca ali, de acordo com o que você digitou, as similaridades com o tema que você está buscando. E aí ele consegue te entregar isso de forma rápida e muitas vezes satisfatória. Rubens, você não tem noção como é que eu estou aprendendo hoje aqui, tá? Tá sensacional, sério, porque tem muita coisa que você está falando que eu não tinha a mínima noção. E olha que eu gosto de tecnologia, essas coisas, mas como não é minha área, a gente não tem tempo de se aprofundar e tal. Então, assim, você está me esclarecendo muita coisa. Fala aí, onde você quer falar? Você está doida para falar? Eu não estou vendo aqui no seu rosto. Como que a inteligência artificial é aplicada no real, traduzindo isso para o ouvinte, na prática, assim, as pessoas comuns, elas vão perceber a ação. Como é que traduz isso? Olha bem, se a gente pegar hoje no mundo digital que a gente vive, eu acho que praticamente tudo que a gente faz, o simples fato de eu usar um celular, um computador, um serviço de muitas empresas, bancos, por exemplo, né? Algumas vezes eu já recebi alerta do banco por conta de uma compra fora do meu padrão. Sim. Então ele tem um algoritmo que vai aprendendo o meu padrão, e aí, o Rubem mora em Monlevade e ele está fazendo uma compra com cartão lá com um valor lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Fugiu do padrão. Aí ele vai, avisa e pergunta se sou eu mesmo. Né? No celular, toda vez que a gente usa uma rede social, algum serviço, isso está acontecendo. Como eu disse, muitas empresas hoje, na forma de organizar os seus layouts, acabam usando isso. Né? Em projetos de veículos, projetos de edificações, isso também já está muito presente. Essas ferramentas permitem que a gente otimize esses produtos de forma a compatibilizar um punhado de demanda que é divergente. Eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter segurança, um custo às vezes acessível. Então, são muitos dados, muitas coisas, e aí esses algoritmos ajudam para que as empresas melhorem, né, a sua eficiência na gestão de recursos, na gestão, né, de seus processos e de seus produtos. Vai ajustando. Eu estou com uma curiosidade. Você falou da questão do algoritmo. Qual que é o profissional ou a profissão que, assim, que elabora esses algoritmos? Porque esse cara deve estar milionário hoje, deve estar ganhando um monte de dinheiro. Não. Olha bem, eu mesmo no meu mestrado, eu fiz algoritmos, eu publiquei e não ganhei nada. Eu tinha lá uma aplicação específica, eu precisava de processar dados para colocar eles embarcados em um hardware. E os algoritmos disponíveis, eles consumiam muito recurso de hardware, demandava muito processamento e muito tempo para processar. Mas aí você fez? Eu fiz o algoritmo, implantei ele, economizando o hardware, processando da mesma forma e com a mesma acurácia, ou seja, com os mesmos resultados. E aí você disponibilizou na internet aberta? A gente publica isso. Por isso que eu falo que boa parte desses algoritmos são trabalhos de professores, estudantes. Entendi. Né, nas universidades. Né? Então, são publicados. Às vezes podem não ter acesso gratuito, né? Mas, por exemplo, algoritmos que eu criei em 2015, eles já passaram-se aí os 5 anos, eles estão abertos. Né? Então, aonde eu publiquei, foi lá na I3E, eles estão disponíveis. Você consegue acessar e ver o que foi feito. Eu fiquei curioso, você nunca pensou em fazer isso para ganhar dinheiro, não? A gente usa no dia a dia, nas suas atividades. Nas atividades. Como eu disse,
é uma ferramenta para eu fazer mais fácil e melhor aquilo que eu preciso fazer. Entendi. Eu tenho ganho. Né? Às vezes, a ferramenta, igual um chat GPT, né, para ele se viabilizar, né, houve um investimento de 10 bilhões de dólares. Caramba! Da Microsoft injetou dinheiro na OpenAI para viabilizar isso. Por quê? Olha bem, a partir do momento que eu tenho que varrer a web, criar uma base de dados, eu tenho que armazenar isso, eu tenho que ter capacidade de processamento. Então eu tenho estruturas de servidores que são monstruosas. Por isso que a computação quântica, ela está sendo investida para baratear isso aí. Agora entendi. Né? A gente tem data centers que consomem mais do que a cidade de João Levade de energia para operar. Eu já ouvi que tem empresas que tem tipo assim, tem fazendas gigantescas só para armazenar dados, né? Isso é verdade. É verdade. E ela é descentralizada por segurança. Existe uma série de questões aí. É um mundo fascinante, né? Pode falar. A gente acaba tendo nossos dados espalhados no mundo inteiro, né? A tal nuvem, né, em última instância, é um servidor, um computador em algum lugar do mundo que está lá guardando os nossos dados. E muitas vezes estão replicados em países diferentes, em unidades diferentes, por causa da segurança. Né? E as informações se cruzam também, isso. Né? Hoje em dia, por exemplo, um ataque cibernético, eu perder informações de clientes, a gente fica sentido de perder, às vezes, o celular e perder os números de telefone cadastrados. Agora, imagine uma empresa que tem dados armazenados de clientes pessoas, né? e aí perde esses dados, o custo que isso representa para elas. Né? Gigantesco. E nessa linha, a gente pode falar de vantagens e desvantagens? Olha bem, se a gente parte do princípio que a inteligência computacional é uma ferramenta para nós e abre a possibilidade de a gente conseguir fazer coisas que de outra forma a gente não conseguia, em tese seria apenas vantagens. Né? As desvantagens eu acho que estão mais associadas com o que nós, seres humanos, vamos fazer com isso. Como em qualquer tecnologia, como qualquer coisa a gente pode usar para o bem, para melhorar a nossa qualidade de vida, os serviços. Né? Por exemplo, graças à evolução da tecnologia que a gente hoje consegue tirar várias pessoas de condições insalubres de trabalho. Né? Por exemplo, hoje a gente tem robôs, sistemas autônomos em Marte, e eu não precisei mandar um ser humano ou um cachorro para o espaço para ver o que ia acontecer. Então, a gente está ampliando as possibilidades daquilo que a gente pode fazer. E a gente precisa disso para poder evoluir, né? Para entender o mundo que a gente vive e melhorar as nossas condições de vida. Entendi. Né? Agora, eu acho que o maior problema é o nosso lado, a gestão que a gente faz disso. Como sempre, né? O problema é o ser humano. E a gente precisa, igual o exemplo que eu citei para você da clonagem, da evolução lá, do boom que teve na genética. Né? Houve um momento em que a sociedade achou por bem, falou, não, isso aqui é complicado, clonagem, a gente vai ter que criar regras. Acho que a mesma, essa discussão ela é pertinente. O bom uso, o que eu vou chamar de bom uso, sem podar o desenvolvimento das tecnologias. Porque, em última instância, a gente precisa delas. Né? A população aumenta, as demandas aumentam, os impactos ambientais estão cada vez maiores, os desafios são maiores. E essas ferramentas que, em última instância, permitem que a gente explore em simulações realidades de futuro possíveis para nós, para tentar buscar soluções viáveis. Né? Entendi. Peraí, rapidinho, estou com curiosidade. A gente começou a falar isso antes do programa, eu vou falar aqui para as pessoas ouvirem também, porque muita gente vai se identificar com a minha pergunta. Eu sou da geração que assistiu os primórdios daquele filme do Exterminador do Futuro.
e lá tinha a Skynet. Você que não pegou, você que tá pegando aí, falando, tamo junto. Você que não pegou, o que passava naquele filme que marcou, né, a nossa geração? Falava que assim, tinha inteligência artificial, aí a inteligência artificial começou a criar os robôs tomaram conta do planeta, destruíram tudo e tal. Pergunta, podemos correr um risco desse tipo? Olha, hoje, no nosso nível atual de evolução, é pouco provável, ok? Vamos lá. Um exemplo bem claro para isso. Na década de 80, a inteligência artificial ela teve um boom, ok? Se a gente olhar, o cinema refletiu isso, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço, sim, né? Sim, Blade Runner, O Caçador de Androides, que eram histórias que por volta dos anos 2000 a gente já tinha humanoides, né? Máquinas com um comportamento similar ao humano e difíceis de separarem. Isso aí. Né? Isso não se traduziu na realidade. Nós estamos em 2024 e ainda a gente não tem isso. Okay? Quando a gente olha essa situação, o que a gente vê é o seguinte. Depois dos anos 80, a gente viu que essa condição ela é complicada, ela é pouco plausível, a gente não tem tecnologia para isso hoje. Mas a gente consegue pegar esses conhecimentos e resolver problemas pequenos, numa indústria, em automação de veículos, né? Carros autônomos que nos ajudam em segurança. Então a gente está resolvendo vários problemas pontuais por conta da evolução dessas tecnologias, e que são importantes para nós. E esses robôs aí que a gente vê volta e meia aparecendo na internet aí? Aí entra a outra coisa. O replicar o ser humano seria replicar a nossa capacidade de improviso, de trabalhar com conhecimento faltoso. Ok? Há umas 3, 4 semanas eu vi isso. Num telejornal, que foi um acidente de carro que teve em Belo Horizonte. Uma câmera na rua, você não viu, não. Ela estava virada para um morro. A gente não via nada. De repente vem um cachorro correndo do morro. E logo atrás do cachorro um caminhão desgovernado. Que saiu pegando casa, carro, até arremessou o carro. Não sabia disso, não. Por que eu estou usando isso? O cachorro, a gente diz, muita gente fala que é muito inteligente, tem gente que fala que é um animal, mas olha bem, tanto nós, em última instância, também somos animais, quanto os animais propriamente ditos, digamos assim, a gente tem capacidade de improviso. Ele ali naquela situação, ele conseguiu interpretar uma realidade que provavelmente ele nunca tinha visto na vida, e dali ele tomou uma decisão. Entendi. Ele correu para se safar. Ok? Esse tipo de comportamento a gente ainda não consegue traduzir nas máquinas. Você lembra que eu te falei que inteligência artificial trabalha com dados, conhecimento prévio? Né? Se eu tenho conhecimento prévio, eu consigo interpretar, eu consigo replicar. Mas se eu não tenho, eu não consigo. Ok? Entendi. Então, inteligência artificial, do jeito que a gente tem hoje, é uma ameaça para tudo e qualquer coisa que é padronizada. Eu consigo gerar dados desse padrão e aprender esse padrão para fazer. Aquilo que eu dependo de conhecimento a mais, improviso, que é difícil, eu não consigo replicar. Entendi. Ele não vai aprender e provavelmente vai errar. O que acontece? Por exemplo, eu já vi feiras no Japão em que o robô chorou. Mas olha bem, nós estamos olhando isso para o lado humano. Mas se eu pego um algoritmo e mostro lá vários vídeos e faço ele aprender que naquela situação o ser humano chora, ele, com base nos dados, ele vai chorar. Então ele está sempre replicando. Ele está replicando. Se eu entregar uma outra situação, por exemplo, chorou de rir, né, que às vezes a gente pode chorar de rir. Ele não, às vezes não vai entender isso. Ele não vai chorar de rir. Eu viajei na maionese aqui agora. Eu acho que é no filme Blade Runner que chama de replicante, não é? Isso.
Deve ser por isso, né? Então, por exemplo, o Elon Musk essa semana falou que até 2026 os algoritmos de inteligência já vão estar num nível que engana a gente. É basicamente isso, é tanta informação que ele tem muito padrão e consegue enganar a gente, como o chat GPT engana que está criando algo inédito ali. Né? Mas na verdade está replicando. Inclusive tem uma polêmica, né? Porque às vezes ele usa... vamos lá. Toda vez que eu crio um artigo científico, eu tenho que citar as referências. Entendi. Aquele conhecimento prévio que eu usei para embasar o que eu estou fazendo. O chat GPT, ele estava usando esses artigos e não estava citando eles. Por pegar a informação pública na web, ele replica aquilo, mas não cita a referência. E isso é polêmico. Os cientistas no mundo começaram a se sentir incomodados. Igual eu publiquei artigos. Ele pode ir lá pegar um artigo meu e apresentar ele, e aí sem dar o devido crédito. Entendeu? E não tem regulamentação para isso. É igual na área que hoje está muito comum usar o ChatGPT, que é para desenvolver peças de marketing. Tá? Ele pega ideias, porque não está criando aquilo do nada. Ele está pegando trabalhos, publicidades que já estão disponíveis e usando elas para fazer o que está ali. E hoje não tem regulamentação de lei para isso, não? Não tem. Essa que é a situação. Entendi. É porque ele está vendendo soluções. Né? Então, existe polêmica. Né? Um trecho de livro que eu já vi casos... Né? Que são citações que não é dele. Embora ele crie um salseiro, misture, e muitas ferramentas de plágio são enganadas, né? Mas ele não está criando algo inédito, ele está criando algo com base numa base. Essa é uma das questões que tem que ser resolvidas. Entendi. E assim, eu já vi algumas coisas na internet, estão buscando, etc. Então, assim, a inteligência artificial, ela, não sei se a palavra seria replicar, mas ela tem alguma coisa parecida com o sentimento do humano, isso é impossível. Não, olha bem, enquanto pessoa envolvida com pesquisa, impossível é algo complexo de dizer. A gente fala em probabilidade. Então, se você me perguntasse hoje, a probabilidade é muito pequena, quase nula. Pelo nível que nós temos hoje. Nós temos ótimos replicadores que podem nos enganar. Ok? Mas desenvolver uma habilidade de improviso, de gerar conhecimento próprio, um comportamento que a gente entende como humano, né? Ainda está difícil. Embora eu consiga, né, como eu já disse... com base na replicação, sendo bem específico em situação, desenvolver. Eu gosto de apresentar em algumas aulas algumas piadas, alguns trocadilhos. São coisas que qualquer ser humano consegue olhar e entender a piada. E uma máquina não conseguiria entender isso pelo nível atual. Né? Então... Tipo o time da coisa e rir. Por exemplo, um exemplo de uma prova de matemática, né, um triângulo retângulo, os dois catetos estão dados lá e pede o terceiro lado. Aí lá no desenho tem X. Aí tem lá no enunciado do problema, encontre o X. Aí o aluno foi lá, circulou o X da figura, o X está aqui. Ó. Entenderam? Isso a máquina não entende hoje. Tá? Da mesma forma que aquelas coisas muito específicas, um cálculo estrutural de engenharia, uma coisa mais complexa, mais específica, em que eu tenho que customizar para uma condição específica, nenhum software consegue fazer isso. Eu ainda preciso do profissional que conheça aquela base para poder projetar aquilo. Isso aí você tocou no assunto que eu ia te perguntar, porque a gente já está caminhando para o final do programa. Como é que você enxerga o mercado de trabalho para o futuro?
Vão assim, deixar de existir muitas profissões? Qual que é a sua opinião? Existe um trabalho do MEC, de órgão, que tem lá o mapa da educação. Aí tem algumas profissões que lá colocam até um certo terrorismo que falam que vão estar extintas ou vão ter que se mudar. Ok? O que eu vejo é o seguinte, aquela pessoa que aprende as bases de cada área de conhecimento de forma profunda e que se empenhe nisso, não está ameaçado. Agora, aquelas pessoas que trabalham com coisas padronizadas, aqueles projetos, aqueles trabalhos Ctrl+C, Ctrl+V, e aí entram, por exemplo, algumas áreas que mesmo no Brasil já estão sofrendo o impacto disso, que é parecer jurídico, em que a pessoa tinha que ir lá pesquisar lá na base de dados, né, situações específicas. Isso é padrão. Hoje o software já consegue buscar isso sem intervenção. Isso acaba tirando o emprego daquelas pessoas. Então a gente tem que se qualificar mais. E outra coisa, esses algoritmos, eles precisam de pessoas para trabalhar neles. Entendi. Então, geram outras atividades. Isso. Né? Então, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, mesmo no curso do Direito, já deve ter uns 6, 7 anos que está colocando lá que conhecimento de estatística, de programação, é uma base para futuro para advogado, por exemplo. E em várias outras áreas. Que muita gente falava, eu não vou para direito porque vou fazer direito porque eu não quero matemática. Isso. E aí tem caminhando para... não vai ter mais gente. A gente está falando na preparação da ferramenta. Sim, entendi. Para preparar a ferramenta, eu claro. preciso de uma pessoa de conhecimento múltiplo, usando o exemplo na área de direito. Ele tem que saber matemática, ele tem que saber programação, mesmo que vá, mas ele continua tendo que saber de direito. É esse profissional que vai continuar sendo usado, e aí vai estar na medicina. Por exemplo, lá no departamento de elétrica da Federal, na pós-graduação, na época que eu tive lá, tinha médico, psicólogo, psiquiatra, um punhado de gente desenvolvendo trabalho de pós-graduação em elétrica. Exame médico novo, melhorar os diagnósticos de psicólogos e psiquiatras com base em comportamento. Então, e todos eles aprendendo estatística, com mais dificuldade, né? Porque quem veio da área de exatas tem uma vivência, mas... Vão se reinventando. Aí isso lá no UFMG, por exemplo, na pós-graduação é muito claro isso. Aí a gente tem gente de elétrica na medicina e está todo mundo espalhado. Como eu disse, é multidisciplinar. Bacana demais. Olha, infelizmente, que nem eu te falei no início, já está faltando 5 minutos para acabar o programa. Ô Rubem, olha, eu achei assim sensacional, aprendi demais. E assim, depois a Ione vai analisar isso, que a Ione que é a nossa produtora do programa, tem acho que muito mais assunto para a gente conversar mais podcast, tá? Porque 1 hora foi pouco. Mas assim, queria te agradecer, porque foi espetacular. Você trouxe para a gente um conhecimento que, para quem não trabalha com isso, é difícil até da gente entender. A gente fica navegando na internet com informação superficial. Mas assim, a maneira como você trouxe para a gente, ficou muito claro para mim, creio que para a maioria das pessoas que nos ouviu hoje, para a gente entender um pouco o que é a inteligência artificial, como que funciona e o quanto que isso influencia na nossa vida. Obrigado pela sua participação. Eu também queria agradecer. Foi muito bom. E no bom. sentido de desmistificar também essa fala, né, do risco para a humanidade, de que vai deixar de existir o seu emprego. A linha é pensante na sua última fala. Qualquer um de nós corre esse risco. Se a gente estacionar, qualquer um de nós corre esse risco. Então, se você está preocupado só com isso, você já está parado. A dica é a gente estar sempre atento, igual ele falou, multidisciplinar, interdisciplinar. Todos os nossos aprendizados devem estar convergindo para várias áreas para que a sua entrega seja melhor, né, Rubem? Eu acho assim, qualquer profissional empenhar e for um bom profissional e conhecer da área,
e tiver curiosidade de expandir um pouquinho para ocupar novos espaços, essa pessoa não vai ter problema. Aquelas pessoas acomodadas, que ignorem algumas áreas que são fundamentais, né? Aí a parte de matemática, estatística muito forte, tá? Algum conhecimento, né, na área de programação, essas pessoas elas vão ter dificuldades. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: se hoje eu faço algo que é padronizado, provavelmente em pouco tempo vai ter uma máquina fazendo isso. Se eu uso software para fazer alguma coisa, também muito provavelmente o software vai fazer o que eu faço. E melhor que eu. Tá? Por isso que é importante a gente entender o mercado, né? Aí é uma dinâmica que cada um na sua profissão tem que entender fazer essa leitura, e encarar a IA como uma ferramenta, uma oportunidade. Né? O conceito... e aí existe um certo elitismo nisso, a aplicação ela é bem mais simples do que parece, ok? O que a gente tem que ver é que talvez a mudança de mentalidade, em vez de eu usar o ChatGPT, por que eu não crio algo similar para fazer o que eu faço? Excelente. E aí a gente aprende a aplicar o que a gente conhece e aprende a como usar as oportunidades que vão se apresentando. Excelente, Okay? excelente. Muito obrigado pela tua participação. O podcast foi sensacional. E aí, você curtiu? Você gostou? Tá ligado com a gente? Gente, que papo legal hoje, hein? Papo novo, diferente, que eu e você aprendemos. Ó, a gente tem que dar uma corrida agora e onde tá quase acabando o programa. E aí, vamos encerrar o programa sem entregar os presentes? Não! Então vamos entregar o presente para você agora. Aí, olha aí, ó. Ó, quem foi o vencedor, ó, a vencedora dos nossos